Olá, Petrópolis, olá, Rede Petrópolis de Televisão, olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de Televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise você assiste aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando sempre o aplicativo do RPT Play no seu celular pelo Play Store. Para você que já está ligado em nosso programa, via Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Será um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Nossa programação já passada está no YouTube e para acessá-la basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Completamos 6 anos no ar, agora no próximo passado, dia 26 de junho. E para nós é sempre uma honra e uma glória também estar com o nosso programa mantido no ar, com uma boa recepção dos nossos telespectadores. Hoje é o dia 1º de agosto de 2019. É o 213º dia do ano no calendário gregoriano. Como é que passou rápido, hein? Já ultrapassamos a metade do ano. Faltam 152 dias para o término. O tempo não para e nós vamos em frente. Nosso primeiro quadro do programa é o Pensamento do Dia. Pensamento do Dia, de Dante Alighieri. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Em tempo de crise, meus amigos, nós nunca podemos ficar em cima do muro. Há sempre a necessidade de tomar uma posição. A história foi construída com feitos por homens que tomaram decisões nas horas certas. As civilizações se perderam e civilizações prosperaram porque homens certos tomaram posições certas em determinado momento. E aqueles que não tomaram essas posições, que ficaram em cima do muro, que se omitiram, que tiveram medo, só sobraram diante da sua desgraça, a desgraça política, a desgraça do país, enfim. A história está cheia de exemplos para serem citados. Dante Alighieri, então, é a nossa reflexão do dia. Muito bem, então agora vamos ao outro quadro, O Dia na História, e eu vou pedir a vinheta. Na era cristã, 10º ano da era cristã, nasce o imperador romano Cláudio. Ele foi dominado pela sua primeira esposa, Messalina, que o controlava politicamente. Ela era uma mulher extremamente ambiciosa, era de uma família de boa cepa romana e, vamos dizer assim, era uma família de nobres da época áurea do Império Romano. E depois ele teve uma segunda mulher chamada Agripina, e essa o envenenou. Cláudio foi sucedido por Nero. Então está aí o exemplo, né? A mulher sempre pode sustentar um homem, levantar um homem, fazer um homem, ajudar a fazer um homem, mas também pode destruí-lo. E Cláudio morreu nas mãos da sua mulher, a segunda mulher, Agripina. 1291, fundação da Confederação Suíça com a união da URI.
URI é a comunidade livre do Vale de Schwyz e da Associação Niederwalden, Festa Nacional dos Suíços. O URI é um cantão da Suíça que está situado no centro do país. É um dos cantões fundadores da Confederação. A língua oficial deste cantão é o alemão. O cantão é considerado, na Suíça, são vários cantões, e eles são considerados um Estado soberano, com fronteiras próprias e regras próprias. A Confederação Helvética, que é efetivamente o país, a Suíça, é constituída por 26 cantões, iguais em direitos, dos quais 3 estão subdivididos em semicantões. A estrutura federal atual foi estabelecida em 1848 e, desde então, os cantões são os membros federativos do Estado Federal. Agora, há também uma sub-região administrativa cuja divisão é constituída pela língua e pelos costumes. E numa dessas subdivisões administrativas, fala-se lá o romanche. São mais ou menos 60 mil pessoas. É uma língua derivada do latim vulgar. Por que isso? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande em conhecer a história da Suíça, porque a Suíça realmente é um país sui generis. E um amigo meu suíço, até já faleceu ele, coitado, ele me contou a história dizendo o seguinte, que esse cantão onde se fala o romanche é, na realidade, uma área de terras que legiões romanas, na época daquelas guerras com os germanos, os povos bárbaros germânicos, eles adentraram aquela região e aquela região era um vale. E eles ficaram perdidos nesse vale, não conseguiram mais sair. Nem foram para o objetivo e não conseguiram voltar para Roma. E essas legiões ficaram presas lá. E aí eles tiveram que viver naquela região. E ali montaram uma civilização própria deles, vamos dizer assim, não uma civilização, mas uma nação culturalmente organizada, e ficaram por ali. Então, esse romanche vem do latim vulgar e vem deste episódio dessas legiões romanas que ficaram presas, detidas lá naquele vale, naquela região onde eles se situam. 1492, seguindo aqui no nosso tema, eu estou falando tudo do dia 1º de agosto, hein? Tudo 1º de agosto. 1492, os judeus foram expulsos da Espanha. A rainha Isabel ultimou os judeus a que eles se convertessem ao catolicismo, ou então que saíssem da Espanha. E muitos não se converteram ao catolicismo. Então eles foram expulsos, o que foi também um prejuízo muito grande para a Espanha, porque eles foram para a Holanda, e lá na Holanda, nos Países Baixos, eles conseguiram ajudar a fortalecer, a engrandecer a Holanda, que se tornou uma grande potência econômica, graças aos judeus, que eram capitalistas, que eram comerciantes, tinham dinheiro, tinham recursos financeiros, foram e investiram lá nos Países Baixos. 1498, Cristóvão Colombo avista a primeira terra firme do continente americano. Aqui é bom lembrar que o Cristóvão Colombo, ele chegou pela primeira vez na América numa ilha, e não foi no continente. Nós estamos aqui observando a chegada dele no continente americano. E essa ilha que ele descobriu lá em 12 de outubro de 1492, essa ilha era chamada pelos nativos de Guanahani e fora renomeada pelos espanhóis de São Salvador. Então, na realidade, Cristóvão Colombo, quando ele chegou lá em 1492, ele não chegou na América propriamente dita, mas ele chegou numa das ilhas das Antilhas, que é hoje São Salvador. 1834 é a abolição da escravatura em todos os territórios dependentes da Grã-Bretanha. Só que, na realidade, a Grã-Bretanha, que depois estabeleceu uma política proibindo a escravidão
e o tráfico negreiro pelos oceanos, eles mantiveram durante muitos anos ainda em algumas ilhas lá da América Central, das Antilhas, eles mantiveram escravos lá também e mantiveram escravos em outros locais. Em 1868, a Rússia vende o Alasca para os Estados Unidos. Em 1914, no dia 1º de agosto de 1914, Primeira Guerra Mundial, a Alemanha declara guerra contra a Rússia, invade Luxemburgo e apresenta um ultimato à Bélgica, dando início ao conflito mundial. A França ordena a mobilização geral no país. 1981, esse aqui é o meu convidado, que hoje nós vamos conversar aqui no tema de fundo, ele vai gostar dessa notícia. Em 1981, o canal de música MTV entra no ar nos Estados Unidos. O primeiro clipe apresentado foi o vídeo Killed the Radio Star, do grupo Buglers. Não sei se ele vai lembrar disso. Muito bem, meus amigos. Então, encerramos aqui o nosso Dia na História. Vamos agora ao nosso jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta. Meus amigos, João Santana, vocês lembram dele? Marqueteiro do PT, ele foi à CPI das práticas ilícitas no âmbito do BNDES. Agora, a grande notícia jornalística, todos os dias, você vai encontrar essa matéria nos jornais, eles estão devassando o BNDES. O Jair Bolsonaro prometeu isso na sua campanha eleitoral e realmente está cumprindo. E ele foi, então, depor lá na Câmara Federal e conta minúcias como recebia seus pagamentos pela via do Caixa 2 através da Odebrecht. É um depoimento estarrecedor. E a mídia não faz qualquer menção a isso, ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. O ministro da Fazenda do Lula era que instruía, olha, o ministro da Fazenda, a maior autoridade econômica do país, financeira, né, fiscal, tributária, era o homem que estava à frente disso tudo. Ele instruía o João Santana como receber o dinheiro ilícito pelo Caixa 2 e ainda dizia, olha, mas esse dinheiro eu não posso pagar aqui não, tem que pagar isso no exterior, você tem conta no exterior, quer dizer, o ministro da Fazenda bandido, né, com um presidente bandido. O Palocci, inclusive, confessou algumas vezes que ele, como ministro da Fazenda, era o homem que pegava o dinheiro. Então, o Lula ficava lá no palácio, no telefone, todo, como é que é? Já pegou o dinheiro? E ele, ministro da Fazenda, que saía no carro com o motorista para ir pegar o dinheiro com os empresários. Quer dizer, esse era o governo do PT, esse era o governo do Lula. Ninguém fala nada, está todo mundo preocupado com minúcias, nuances, de coisas que não têm sentido, que não têm valor. Agora fica a imprensa toda preocupada porque o Eduardo Bolsonaro vai ser embaixador do Brasil na Embaixada de Washington. Então nós vamos assistir esse vídeo e observe os detalhes, como é que a bandidagem funcionava. Vamos lá. Qual era a relação de confiança? Tinha a palavra do presidente da República, do ministro da Fazenda e do um dos maiores empresários brasileiros. Quando eu vim conhecer, ou pelo menos ter um contato com a Odebrecht, aí já como financiadora de campanha, um dia onde Antônio Palocci, que era o coordenador financeiro, de fato, da campanha de reeleição do presidente Lula, depois de uma pressão de Mônica, que era sempre quem tratava dos assuntos financeiros, eu não tratava, eu só tratava em momentos de desespero, que eu uso um termo, acendia o sinal vermelho, que o Antônio Palocci disse, olha, os atrasos estão ocorrendo porque, ou coisa parecida, porque você tem que receber em Caixa 2. E aí eu não vou dizer o que foi, não posso, etc e tal. E ele então me perguntou,
conhece eu digo, pô, Valécio, é um perigo, etc. Não, a coisa é muito segura. É o Odebrecht, com o Odebrecht que tem total confiança, total segurança, etc, etc, etc. Agora, e acrescentou, isso está na minha colaboração, isso tem que ser recebido lá fora. Você aceita, você tem conta, eu tinha uma conta inativa, quase. Eu digo, o que era de outros momentos profissionais antigos, que eu falei na colaboração, abri na Argentina, na época da Argentina. Você aceita receber lá fora? Aí foi que começa a relação com a Odebrecht. E isso sempre operado, quer dizer, negociado e concretizado por Mônica, minha mulher, que era minha diretora administrativa e financeira, etc. Tal. Começa aí. E eu nunca tive nenhuma relação com ninguém. Isso que hoje chama departamento de estruturados, não sei o quê. Não conhecia o irmão, não conhecia ninguém. Então a relação com a Odebrecht vem exatamente, começa aí. E a partir daí se estabeleceu, e isso eu faço questão de falar, uma espécie de conta corrente que o PT tinha, e que a Odebrecht sempre, e começava a atrasar, e uma campanha, a dívida de uma campanha entrava na outra, mas como era uma empresa grande. A fonte, primeiro, principal do pagamento era a Caixa Oficial. Se eu examinar, talvez seja 2/3, era pago realmente com recibo, etc. Tal. A outra parte, que aí era uma prática geral, que os próprios opositores, o senhor não sabe, mas próprios candidatos que estavam se gladiando. Na verdade, eu sei muito bem. Estou perguntando se o senhor me conta melhor. Se ligava-se a coordenador de campanha financeira de para dizer quanto é que vai ser a parte que você vai botar tanto, hein? E se o senhor foi observar, nas campanhas presidenciais contra o PSDB, o custo nosso é igual ou menor, oficial. Mas eu sabia que eles se falavam para chegar a um número. Mas a parte considerável era oficial. Então, criou-se uma relação de confiança, de intimidade, chame-se da forma que quiser, de uma forma grosseira ou uma forma elegante, e isso, só que aí se atrasa. Aí nunca se pagava. É por isso, inclusive, uma das razões dos preços astronômicos, eu digo grandes, altíssimos, que as campanhas brasileiras alcançaram o marketing político, porque tinham um spread. Sabia que ia perder dinheiro, ou então era um dinheiro que ia levar. Um ágio ali que ia ser retirado, que ia ser perdido. Não, que ia levar 4 anos para receber. Compreendo. E como tinha uma relação de confiança que não ia faltar. Qual era a relação de confiança? Tinha a palavra do presidente da República, do ministro da Fazenda e um dos maiores empresários brasileiros. Então eu sabia que cano a gente não ia, mas sabia que ia chegar um momento onde a gente ia ter um cano grande. Eu falava sempre a Mônica, dizia, olha, isso aqui está parecendo uma pirâmide. E de fato existiu. Quando estourou a investigação, Lava Jato, etc., etc., a dívida acumulada que eles tinham conosco, oficial e não oficial, foi muito grande. Entendeu? E nós perdemos muito dinheiro, além de todo o dinheiro que nós perdemos por efeito legal, de medidas judiciais. Pois é, meus amigos, essa que é a situação no país. Quer dizer, o rombo foi muito grande. Hoje em dia, nós temos já uma dimensão do rombo. Qualquer coisa em torno aí de 10 trilhões de reais que nós tivemos de rombo nas contas do governo federal ao longo desse período que vai do Lula e da Dilma. E fora o que, depois que a Dilma foi empichada, o que o Temer também andou manobrando aí, o governo Temer, né? Andou manobrando. E algumas coisas, e só não manobrou mais, porque logo no início estourou um escândalo que o deixou sem muita mobilidade para poder fazer algumas transações, mas algumas outras foram realmente feitas. E falando em BNDES, a deputada estadual Janaína Pascoal, ela hoje postou alguma coisa lá no Instagram, eu acho que foi no Instagram, no Twitter, com relação a esse rombo do BNDES que já foi auditado, alguma coisa, né? Já está em 500 bilhões, quer dizer, R$500 bilhão. Para você ter uma ideia, o PIB brasileiro no governo do Lula, lá pelos idos de 2013,
já estava Dilma, 2013 já estava Dilma, né? Já estava Dilma. No primeiro governo da Dilma, o PIB do Brasil era 900 bilhões. 900 bilhões de reais era o PIB anual do Brasil. Naquela época, eu me lembro bem. Quer dizer, só o BNDES, no tempo do Lula, quando ele começou a distribuir dinheiro para umas ditaduras aqui sul-americanas, América Latina, da África, mas só para ditaduras, não foi para nenhum governo sério, nenhum governo democrático, era sempre ditaduras. Ele, só aí, até agora, foi auditado 500 bilhões. Hoje assumiu, ontem, se não me engano, aliás, ontem não, já algumas semanas atrás, assumiu o novo presidente do BNDES. E o que aconteceu? Ele já prometeu que vai abrir toda a caixa preta do BNDES. Então, 500 bilhões já se tem uma dimensão. Isso vai longe, isso vai muito longe. E por que isso era manobrado para essas ditaduras? Porque, na realidade, o Brasil não foi bonzinho com essa turma, não. Isso tudo é dinheiro roubado por eles mesmos do PT. Então, eles usavam essas ditaduras comunistas, africanas e latino-americanas, porque eles tinham intimidade com essa turma. Então, nós vamos mandar um dinheiro para isso. Na realidade, era uma lavagem de dinheiro. Saía do BNDES, era dinheiro que saía do caixa do governo federal, ia para o BNDES, do BNDES era emprestado para essas repúblicas vagabundas, comunistas, e lá esse dinheiro ficava uma parte como propina para o presidente, o ditador presidente, e a outra parte voltava para o PT, voltava para o Lula, voltava para a Dilma, voltava para o Palocci e para toda essa turma toda que ficou rica, arco-milionária, com esse dinheiro. E é com esse dinheiro que eles montavam as estruturas para se manter eternamente no poder. Essa que era a jogada. E agora, com essa abertura do BNDES, você, muito em breve, vai ficar sabendo como eram feitas essas manobras. Coisa realmente de bandido de primeiríssima qualidade. É bandido para morrer na cadeira elétrica, porque pena de prisão perpétua é pouco para essa gente. São vagabundos, são desqualificados. Eles estavam pouco se importando com o estouro do país, com a falência do país. E hoje nós estamos nessa situação em função desses caras. Foram 10 trilhões, meus amigos. 10 trilhões que nós deixamos de construir estradas, de construir hospitais, de melhorar o nosso serviço médico, de melhorar o salário dos nossos professores. Tudo isso poderia ter sido feito. Esse dinheiro, e foi uma época áurea do Brasil, o dinheiro rolava aqui, entrava muito dinheiro, a economia do mundo estava bombando, o país estava ótimo fazendo negócio, eles pegaram uma época áurea. Agora não, agora o mundo está em crise, mas naquela época o mundo estava bom. E eles o que fizeram com o dinheiro? Jogaram tudo para o caixa 2 deles. É impressionante. Isso dá muita raiva, dá muito recalque na gente, muita frustração. Mas fica aí, então, e a Janaína, então, ela diz: o calote de 500 bilhões do BNDES a ditaduras africanas e latino-americanas foi lavagem internacional. Viu como é que era a trama, então? Eles estavam lavando um dinheiro internacionalmente para que esse dinheiro voltasse para eles. Tudo foi combinado entre petistas e esses governos ditatoriais. E o retorno veio através de propina. Tudo fora previamente combinado com o PT. O dinheiro foi para não voltar. Esse dinheiro não tem recuperação, amigo. Não tem. Pode tirar o cavalinho da chuva que nós não vamos recuperar esse dinheiro. Por enquanto são 500 bilhões, meio trilhão de reais. Aproveitaram a falta de transparência de ditaduras para maquiar o desvio de recursos públicos numa lavagem internacional. É o que a Janaína, nossa jurista e deputada estadual lá para São Paulo, Janaína Pascoal, que postou essas informações no
não sei se Instagram, agora não estou bem lembrado. Eu acho que foi no Twitter. Muito bem, vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar do estudo do inglês no Brasil. E para isso eu convidei uma pessoa, meu amigo, meu parceirão, já esteve aqui no programa, uma pessoa extremamente simpática, culta, inteligente, Luiz Paulo Campelo da Silva, professor e diretor do Hamlet, curso de inglês de Petrópolis. Boa noite, Luiz Paulo. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra te receber. Muito bom estar aqui de novo. Muito bom. Muito bem. Então vamos conversar um pouco sobre o estudo do inglês no Brasil. Luiz Paulo, eu inauguro então a nossa conversa fazendo uma pergunta a você, que é uma coisa que me deixa... Eu estudei inglês a minha vida inteira e não falo fluentemente o inglês. E se colocar aqui, principalmente um americano, um norte-americano, com as gírias deles, com o palavreado próprio, que emenda uma palavra na outra, eu não vou entender. Como é que se faz para você, mesmo estudando, conhecendo a gramática, você chegar e ter essa condição de entender aquele jogo de palavras que vai para o seu ouvido? Isso é o que? Alguma técnica? É uma educação auricular? O que é isso? Gilberto, no nosso tempo, quando nós éramos garotos, nós estudávamos inglês no colégio e até em cursos antigos de inglês através de tradução. E a língua escrita era apresentada ao aluno. Vou tornar isso mais fácil, né? Mais palatável. A palavra era apresentada ao aluno, a escrita e a pronúncia. Então, o que acontecia? Você aprendia uma frase, né? E o professor ia explicando como se falavam as palavras, como se pronunciavam as palavras. Na verdade, o processo é inverso, né? O inglês é um sistema de sons. E a escrita é uma tentativa de reproduzir esses sons, né? O inglês é uma língua que começou como um sistema de sons e o alfabeto latino foi tomado emprestado, né, para reproduzir os sons da fala. Então, na verdade, eles não tinham escrita, né? Os ângulos, né, que falavam English, né, que falavam English, né, eles viram os romanos lá escrevendo, porque no latim você tem uma correspondência entre a letra e o som, né? Mas no inglês não. Eles viam os romanos escrevendo e falaram, cara, vamos fazer aquilo ali também. Aí pegaram o alfabeto e foram adaptar a língua deles. Só que por isso que existe essa diferença, então, entre a grafia e a pronúncia. Se você pega, por exemplo, aquelas definições que nós tivemos na faculdade do nosso grande professor Rowling. Você teve aula com Rowling? Tive. Grande professor, né? Então, ele não se... Tive no pós-graduação, né, que eu fiz aqui, né, porque eu não fiz o meu curso de Direito aqui, eu fiz na Fluminense, Niterói. Aí chegou a ter aula com ele aqui no Mas tive aqui no pós-graduação em processo civil. Então, ele é um professor que ele não fazia só citações latinas, ele sabe latim mesmo. Ele estudou muito. Então, ele botava lá, escrevia lá, até uma coisa interessante. Você pega assim, ele bota assim, equitas, né? Est justitia. Então a gente tem em latim misericordia, dulcore, temperata. Você bota aquilo ali, a cada vogal tem um som. Tem A, E, I, O, U. E aquele E que é o A junto com o E, né? Então você tem uma correspondência, tá? Tinha o J e o I que tinha uma variante aí do J e do I, né? Como a gente tem até hoje no espanhol e no português, o que soa como I, pro ouvido do falante espanhol, parece J, né? O inglês é interessante porque
esse negócio, você está acostumado com o sistema fonético de uma língua, né? O português a gente fala yesterday, o brasileiro tem a tendência a falar yesterday, né? Com o som de I. O falante de espanhol tem a tendência a falar yesterday. Na verdade, não é nem yesterday, nem yesterday, é yesterday. E o Y é uma consoante, né? Mas aí eu estou quase me perdendo dessa história toda aqui. O que acontece? Acontece que em inglês tem vários sons vocálicos, né? Não é como em português. Em português tem basicamente 7 vogais, né? A, E, I, O, U. As variantes são o quê? Ela pode ser pronunciada na sílaba tônica, sai mais fraquinha, às vezes... É a chamada semivogal, né? Exatamente. Semivogal, vogal reduzida, etc, etc. É onde nós temos a nossa pronúncia também, né? Exatamente. Na semivogal. Eu que sou do Sul, eu só fui conhecer a existência da semivogal quando eu vim para o Rio de Janeiro. Que eu comecei a me preparar. Porque lá do Sul. Lá no Sul a gente não fala. A gente não fala com semivogal, né? Vocálicos, né? Então quando chegou aqui, né? Hoje. Por quê? Porque o E tem som de I. E esse é o certo. Aliás, aonde se fala o melhor português no Brasil é no Rio de Janeiro. Dialeto carioca. O dialeto carioca na realidade é muito. Não é só o dialeto, é o dialeto carioca que foi inspirado no melhor português lusitano, que é o que veio para o Rio de Janeiro com a família imperial. Em 1808, a corte veio para cá, Lisboa veio para cá. Lisboa, biscoito. Exatamente. O chiadinho, porque lá e nós herdamos deles. Tanto é que o português que se fala em Lisboa é um português fluente, bonito, elegante. Muitas vezes nas outras províncias você não entende nada do que os caras falam. Lá em Lisboa você tem falantes de variantes dialetais diferentes, né, que vêm de outros lugares do país, né? Então, uma vez eu estava lá, estava lá na Praça Antero de Quental, que era perto do meu hotel lá. Aí o cara chegou e falou assim, posso engraxar suas botas? Eu peguei, claro, sim, tudo bem, vamos lá. Começamos a conversar. Mas ele fala com aqueles chiadinhos, assim, compreende? Com aqueles são os chiadinhos. Tem uns que são chiadinhos e tem uma interdental, assim. É interessante aquilo. Tive dificuldade para entender. O cara está falando minha língua, eu não entendo, rapaz. Aí comecei a falar, não, eu gosto muito de Portugal, gosta de Lisboa, gosto de Lisboa, Portugal, gosto de literatura portuguesa. Literatura portuguesa é fantástica, né? Aí começamos a conversar sobre português, espanhol e como começou a língua portuguesa, que a língua portuguesa era um romance, que veio do latim vulgar. Eu ouvi você falando aqui, cada vez que eu venho nesse programa aqui, eu aprendo um monte de coisa, e hoje aprendi mais uma coisa que eu não sabia, que lá eles tinham lá uma província, lá um local lá onde eles falam romance que vem do latim vulgar. Enfim, o português vem do latim vulgar. Isso porque, você sabe, o latim vulgar era o que se falavam nas legiões. Exatamente. Porque já naquele período, os soldados já não eram mais romanos, eram bárbaros e de outros cantões que foram se agregando. E eles não sabiam falar o bom latim. Então começou a surgir o latim vulgar, que era uma corruptela da língua. Mas, doutor, falar o bom latim, eu não sei quem fala, acho que nem o Papa fala, porque aquelas declinações todas, para você formar algumas frases até dá. Decorar algumas frases, entender. Porque uma língua morta hoje, né? Nós não temos. Mas não se fala. Só o professor Rollin realmente... Agora, voltando ao âmago da minha pergunta... O âmago da sua pergunta, por que aquela dificuldade, né? A dificuldade aquele jogo de palavras, que aquilo entra no ouvido e aquilo você não consegue discernir. Como é que faz para discernir isso? A gente aprende inglês por tradução, né? Mesmo no curso de inglês era tradução. Eu tive aventura. Eu tive uma grande sorte, porque eu morava ali na rua Monsieur Bacelar, eu morava no número 551. Você teve uma grande professora, você já? Tive. Contou essa história. No número 561 morava Mrs. Mackenzie, que era uma senhora inglesa e dava aula de inglês,
meu pai falou assim, você vai ter aula com essa senhora aí. Eu falei, beleza, eu era doido para estudar inglês, desde pequeno. Desde que, sei lá. Se conhece por gente. Desde que eu me lembro da minha existência. Aí ele falou, vou ter aula com ela. Eu falei, meu Deus, vou ter aula com ela. E ela é estrangeira, e ela é inglesa, que coisa. Você entrava na sala, tinha aquele gramophone, né? Ela tinha gramophone records. E eu comecei a ter assim uma relação com ela assim fantástica. Eu amava ter aula de inglês para mim. E ela me chamava, Luiz, it's time for class. Assim, janela, né? E aí os professores amigos do meu pai era professor de português e de francês. Eles falavam assim, Maurício é maluco, vai botar o menino para estudar inglês com a senhora que não fala português? Como é que ela vai ensinar inglês para o menino se ela não sabe traduzir, se ela não sabe falar português? Pois essa foi a minha grande sorte. Mal sabiam eles, porque ela ensinava direto em inglês, eu ia aprendendo direto em inglês. E ela era muito rigorosa com relação à pronunciation of words, né? Ela falava um inglês que hoje em dia é até considerado assim, snob, né? E eu aprendi a falar assim, doutor, de vez em quando parece um pouco snob, enfim. Mas essa foi a minha grande sorte, eu aprendi direto, né? E ela falava muito comigo antes de apresentar as palavras por escrito. E você foi acostumando o ouvido? Me acostumando, eu falava com ela. E quando eu tinha lá 12, 13 anos, que eu saía da varanda, as meninas mais velhas, né, vinham ter aula. Eu me lembro que tinha as meninas bonitas que vinham ter aula com ela. Meninas assim de já uns 15, 16 anos, já bem mais velhas. Aí eu saía falando inglês com ela, tirava onda. As meninas falavam, que bonitinho, ele fala inglês, o garoto fala inglês. Eu saía falando inglês com ela. E uma coisa interessante foi isso, porque esse era o processo, né? Ela não tinha, assim, nenhuma assim, sofisticação didática. Agora, lá no teu curso, a garotada que estuda lá, eles conseguem, com o curso, desenvolver um inglês fluente sem ter que ir para os Estados Unidos, sem ter que morar lá fora? Não precisa morar lá fora para aprender direito, né? Para aprender bem. O negócio é desde o primeiro ano, tem um negócio chamado Listening Comprehension, compreensão auditiva, né? Desde o primeiro 1A que nós damos esses exercícios de compreensão auditiva. O aluno ouve o diálogo, ele ouve a pergunta e ele vai marcar a resposta ali na apostila, né, no exercício. É tudo oral. Isso faz parte do nosso programa. Então, quando ele chega lá na frente para fazer as provas do Michigan, acho que muita gente pode não conhecer, eu vou explicar o que é. A prova do Michigan é uma certificação internacional da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Nós preparamos os alunos para fazer essa prova. Essa prova é feita lá no Rio, as provas são lacradas e enviadas para a Universidade de Michigan e os certificados vêm de lá. Nós temos, há 10 anos, por 10 anos consecutivos, os últimos 10 anos, nós temos tido 100% de aprovação nessa prova, nesse exame. Por quê? Porque a Listening Comprehension, que é o grande monstro do inglês, né? Você é o executivo que não consegue entender o conference call, né? Porque está falando com o americano, com o inglês, enfim, com outros falantes de inglês de outros lugares. Ou videoconferência, é tudo oral. Então, ele vai assistir a um filme, por exemplo, né? A garotada vai assistir um filme, eles têm que ter muito treino da língua oral. A língua é um sistema de sons, o inglês é um sistema de sons. Então, você ensina a língua oral, depois você passa para a escrita. Sempre tem sido assim, em muitas escolas sérias, né, fazem assim. E aqui então, em tem muita escola séria e boa de inglês. Você falou uma coisa muito interessante aí, né? É um sistema de sons. Então, quer dizer o seguinte, quando o Império Romano invadiu a ilha, a Grã-Bretanha, eles começaram a ver que o romano escrevia
E falava de acordo com... Então, eles começaram a inventar uma escrita, e essa escrita não estava correspondendo aos sons. E foi aí que eles criaram uma gramática. Mais ou menos. Então, o som interdental, por exemplo, de that, this, né? Eles puseram 2 letras para grafar esse som, né? Porque não tinha... Como é que é? É interdental. This. Né? This. E aí colocaram o T e o H. Colocaram o T e o H. Por quê? Qual é a razão disso? Porque eles tinham que... porque ele parece um T. O that, this, parece um T, né? Tanto que em certos dialetos da língua portuguesa, lá em Portugal, alguns falam com interdental. Eles falam algumas coisas, falam entre os dentes, assim, ó. Isso seria... Aquele chiadinho que eu falei. Seria a lei do mínimo esforço? Não, tem alguma coisa a ver com isso? A lei do mínimo esforço... Não abre muito a boca e tal? A lei do mínimo esforço já é um outro aspecto aí que a gente pode abordar. Nós vamos abordar daqui a pouco. O que acontece é que você pega no inglês... Então, quando a gente acha que, por exemplo... Aqui no Brasil, por exemplo, eles falam, o A em inglês é A. O A em inglês não é A. O A em inglês pode ser pronunciado A ou não. Entendeu? E pode ser pronunciado A também. A também. Ou pode ser pronunciado... E aí vem a influência romana. Quando o A ele tem o som de A, se a influência romana. O som do A, né? Então você fala, por exemplo, Apple. Você não fala Apple, fala Apple, né? Mas aqui no Brasil eles chamam, por exemplo, waffle, que é essa coisa que a gente come, né? Waffle, eles chamam de waffle. Waffle não existe. Vai lá nos Estados Unidos e pede waffle, eles não vão te entender. É a mesma coisa do Gmail, do e-mail. Na realidade não é e-mail, é email. O certo que eles falam é pelo menos o que eu vejo é email. Nós falamos e-mail. Isso a gente vai adaptando. Eu, por exemplo, quando eu estou falando português, assim... Coloquial. Quando eu estou falando português, eu falo alguma palavra do inglês, eu falo portuguesado. Eu não falo, por exemplo, hambúrguer. Eu falo hambúrguer. Aí, meu irmão, dá um hambúrguer aí. Dá um milkshake. Mas eu tenho uma amiga, grande professora de inglês, que fala assim, eu quero um egg cheeseburger e shake. Isso é bem... É o coloquial, né? É o coloquial. Eu falo assim. É a mesma coisa do para e pra, né? Para e pra. Para e pra é um negócio tão interessante. A lei do menor esforço, a gente estava falando outro dia da lei do menor esforço lá na academia. Lá na aeróbica do nosso amigo Murilo. Lugar bom aquilo ali, né? Que a gente bate papo, malha a língua. Esse negócio do pra, né? Então, cara, eu vi um negócio outro dia, um professor de português falando sobre, já tem algum tempo isso, sobre a lei do mínimo esforço, ele falou assim, eu vou para a praia. Então, vamos aplicar a lei, vai ficar assim, eu vou para a praia. Eu vou falar assim, vou para a praia. Olha, e veja o que eu fiz. Eu não falei vou para a praia, já falei vou para a praia. Pá. Então, para virou pá. Vossa mercê virou C. O que você está fazendo aí, rapaz? Isso é a lei do menor esforço, né? O que você está fazendo aí? Vossa mercê, que virou vossa mercê, e que virou você. Você, que virou C. E a gente ainda grafa você, né? E quando a gente coloca C, a gente está, né, fazendo... E agora, pelo computador, está virando VC. VC, exatamente. Isso daí, o que acontece? O Noah Webster, que fez o primeiro dicionário de inglês americano, ele falava assim, porque os puristas da língua inglesa, eles achavam que os americanos estão modificando muito a nossa língua e tal, pereré, nós temos que dar um jeito de, né, fazer o inglês voltar a ser o inglês da rainha, que é aquele da BBC of England, né? Que você pega na BBC e fala assim, and now we're coming live by satellite directly from the Olympic Games. Quem fala assim, cara?
Ninguém fala assim, só os caras da BBC. Acho que nem na BBC hoje em dia eles falam mais assim. E fica difícil de você entender, né? Porque... cara, na verdade eles falam rápido e é mais fácil de entender se você... If you talk like this because you understand all of the words. Né? Mas ninguém fala assim, cara, isso é uma loucura. A rainha fala assim ainda, eu acho. Nós estamos com um pouco mais de 9 minutos, eu tenho 2 assuntos para tratar com você, ainda quero passar um vídeo lá. Eu queria passar mais fotos lá do curso Hamlet, pedi aí a produção para passar as fotos, depois nós vamos passar os vídeos. O Hamlet está com uma sede nova, né? E está lá na 16 de março, qual é o número lá? Estamos lá na 16 de março, 347. 347. Uma galeria nova lá. Galeria você está ocupando o espaço todo lá, né? Não, a gente está no... nós vamos dividir lá o espaço com uma instituição financeira que eu acho que eu não estou autorizado a falar ainda qual vai ser. Mas do lado vai ter uma instituição financeira. Ali bonito, hein? Ali é a parte de baixo, né? Estamos agora trabalhando na parte de cima. Na parte de baixo a gente tem o mesmo tamanho que tinha lá na sede antiga no Bauhaus. E agora vai dobrar o tamanho, né? Porque nós vamos... Tem mais alguma foto aí? Obras lá na parte de cima. Não, é só isso, né? É isso aí. Então tá. Então agora eu vou pedir para... a entrada da galeria. Tem um vídeo, eu acho que é de uma aluna sua, né? Uma aluna que virou professora, né? Então eu queria que passasse o vídeo lá da professora. Como é o nome dela? Tainá? Tainá. Vamos lá. Meu nome é Tainá, tenho 24 anos. Já estou aqui no curso tem um bom tempo. Eu comecei a estudar aqui por 13 e depois continuei aqui, mas dando aula. Quando eu entrei no curso, eu não tinha muito essa ideia de que o inglês ia ser uma coisa para minha vida ou alguma coisa assim. Era mais uma atividade extra que eu tinha depois da escola. Então não era uma coisa muito séria na minha vida. Só que com o tempo isso começou a mudar. Eu tive professores maravilhosos que me incentivaram durante muito tempo. E aí o inglês começou a fazer parte da minha vida, assim. Eu não tenho vergonha de dizer que eu nunca viajei para fora do país. Então, se eu falo inglês hoje, eu devo isso ao Hamlet. Eu decidi que eu podia ser professora e eu sou muito agradecida ao Hamlet por ter me dado essa oportunidade quando eu estava começando. E bom, eu descobri minha vocação aqui dentro, então eu acho que isso é muito importante para mim. Eu decidi que eu quero ser professora pro resto da minha vida. Uma coisa que eu gosto muito daqui é que não importa de onde você vem, não importa quem você seja, as portas aqui estão sempre abertas. Nós procuramos trazer para a sala de aula o inglês como ele é, e não como as pessoas gostariam que fosse. Eu dei aulas em várias companhias nas quais alunos já adultos aprenderam inglês, a parte escrita e a parte oral, aprendidas simultaneamente. Isso dá interferência terrível, porque o cara não consegue entender quando um falante nativo está num conference call, por exemplo, num video conference. Então a gente procura trazer para a sala de aula o inglês como ele é falado. Isso implica num estudo maior da fonologia, de phonology, né? Dos sons da língua, porque muitas vezes alunos fazem um curso de inglês, fazem 3 anos de inglês, 4 anos de inglês, quando vai nos Estados Unidos não entende o que os caras estão falando. Por quê? Porque ele quer ver aquilo escrito na cabeça dele. Então o que você vai fazer? Fica assim: What are you going to do? Ele parece que lê, ou parece que ele traduz na cabeça dele antes de falar. Então quando o cara falar com ele, What are you gonna do? Ele não entende. E what are you gonna do é o que eles falam. Eles não falam What are you going to do? Em suma, a questão aqui é a seguinte: é dar a melhor aula de inglês para o aluno. Foco no aluno. E eu falo para os professores, falo para os coordenadores, falo para todo mundo aqui dentro. A pessoa mais importante que tem aqui dentro, quem é? Sou eu? Claro que não. É o aluno. Nós temos isso tudo aqui por causa do aluno. O melhor para o aluno, sempre. Vamos avançar agora aqui, que eu tenho uma outra coisa aqui para falar contigo, sobre a lei do menor esforço. Isso aqui serve para nós, a economia fisiológica, lei linguística, né?
Casualmente, nós estávamos conversando essa semana lá na academia, e você, então, me falou sobre isso. Nós estávamos comentando o assunto do Moro, que o Paulo Henrique Amorim, o falecido Paulo Henrique Amorim, que Deus o tenha em um bom lugar, ele era um crítico, né, mordaz, não só do Bolsonaro, como também do Sérgio Moro. Então, ele, para poder diminuir o Moro, desgastar a imagem do Moro, ele gravou um vídeo recentemente, um pouco antes de morrer, dizendo que o Moro era um analfabeto, porque tinha falado a palavra cônjuge, ele não conhecia a palavra cônjuge, ele tinha que falar cônjuge, e falou cônjuge, e não sei o que e tal. Então, aí você fez essa observação da lei do menor esforço. Eu queria que você tecesse um comentário sobre isso aí. Nós falamos que o professor de português dizendo, vou para a praia, né? A lei do menor esforço é o seguinte, às vezes você tem... ela ocorre em circunstâncias, várias circunstâncias diferentes, mas quando você tem dois pontos de articulação, duas sílabas no mesmo ponto de articulação, por exemplo, conjuge, juge, o J, com duas vogais diferentes. Então, quando você está falando rápido, né, eu fui verificar se ele tinha falado conge mesmo. Ele não falou conge. Ele falou, no meio de uma frase, quando você está falando, houve um problema lá e o cônjuge... Não foi conge, foi cônjuge. Então, essa sílaba, ela é quase inaudível, quase. Mas, como no meio da frase, ele quase que transformou em uma sílaba só. Isso é a lei do menor esforço. Então, o nosso querido e admirável Sérgio Moro, ele estava cumprindo a lei até mesmo quando estava falando. E eu acho que o que eu acho interessante é que esse jornalista que você citou, Paulo Henrique Amorim, eu fui ver assim, para ele assim, criticar, né, e chamar o juiz Moro de analfabeto, um cara que fez concurso para juiz, analfabeto ele não é. A gente tem que ter respeito, e fala inglês, né? fluentemente, estudou. Fala inglês bem. Estudou lá nos Estados Unidos e tal. Fala bem, sabe? Entendeu? Eu acho que ele é elogiado, inclusive, pela Janaína Pascoal, que eu acho que você chamou a Janaína de jurista, eu acho que é jurista mesmo, né? Do quilate de outros que nós estudamos aí na faculdade. Mas, enfim. E ele... Para ser policial da língua, eu acho que ele deveria, então, estudar mais a língua, né? Porque ele cometeu erros também. Sim, ele, por exemplo, eu peguei um erro dele que fulano é melhor preparado para não sei o quê. Não se fala melhor preparado, fala mais bem preparado. Com adjetivo você usa mais bem preparado. Ele se preparou melhor, aí com verbo você usa melhor. Um outro que eu peguei também, peguei algumas outras coisas, mesmo nessa reportagem aí, eles dão uma mancada lá, agora não me lembro. E ele usou ao invés de, em lugar de em vez de. Aliás, é um erro comum em português, né? O pessoal, em lugar de... Por exemplo, nós temos aqui o estúdio A e tem ali o estúdio B. Então você fala assim, em vez de fazer o programa hoje no estúdio B, vamos fazer no estúdio A. Muita gente fala assim, ao invés de fazer o programa no estúdio B, vamos fazer no estúdio A. Só que ao invés significa ao revés, ao contrário. Então o estúdio A não é o contrário do estúdio B. O elevador, ao invés de subir, desceu, né? Enfim, significa ao contrário. E as pessoas usam como se fosse em lugar de ou em vez de. E ele usou exatamente isso. Então, eu acho que nós fazíamos erros, doutor. Claro. Todos nós, entendeu? A gente, de vez em quando, dá uma mancada linguística aí. Claro, ainda mais o português, que é um idioma complicado. É complicado. A gente estuda e não acaba... Nesse ponto, o inglês é mais fácil, porque ele tem umas construções idiomáticas. E aí não foge muito disso. Né? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu sou professor de inglês há muitos anos, eu continuo estudando inglês. E uma das perguntas que eu vou adiantar que você vai me fazer
0-0. Que é o... Como é que a gente dá aula de inglês para americano, né? Meu tempo acabou, meu amigo. Acabou? Como é que passa rápido aqui? Mas, enfim, inglês tem suas dificuldades também. Por isso eu tenho lá, no Hamlet, alunos americanos têm aula de inglês lá no Hamlet. Você já está aprendendo o quê? Como é que você vai estudar? Eu estou estudar inglês, americano estudar inglês. Estamos estudando inglês como nós estudamos português aqui, porque eles fazem provas lá também. Acabou. Isso aí, doutor. Muito obrigado pela tua presença, meus Foi um amigos. prazer Muito enorme. obrigado pela audiência. Tá? Estaremos aqui na próxima quinta-feira. Eu devo, mais à frente, mudar a programação. Devo passar para quarta-feira, às 9 horas da noite, ao vivo. Mas isso é um assunto para mais à frente. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Não esqueça, nosso programa reprise domingo às 9 horas da manhã. Até lá e muito obrigado pela sua participação no programa.